Duas profecias bíblicas que ocorrerão no rio Eufrates. Em primeiro lugar, o rio Eufrates é o rio mais longo do Oriente Médio, com mais de 2.735 quilômetros de extensão. É um dos rios historicamente mais significativos na região, desempenhando um papel vital no desenvolvimento da civilização na Mesopotâmia, frequentemente chamada de berço da civilização. Juntamente com o rio Tigre, forma os dois rios definidores da Mesopotâmia, uma antiga região no Oriente Médio situada entre esses dois rios. O rio Eufrates tem sua origem nas terras altas do leste da Turquia e flui através da Síria e do Iraque antes de se juntar ao rio Tigre, no Shatt al-Arab. O Shatt al-Arab é um delta fluvial formado pela confluência desses dois rios e deságua no Golfo Pérsico. O rio é mencionado em inúmeros textos religiosos, incluindo a Bíblia, que se refere a ele mais de 50 vezes. Suas águas foram utilizadas para irrigação, transporte e como fonte de energia para moinhos e outras máquinas. A Bíblia contém uma passagem que prediz que o rio Eufrates eventualmente secará. Essa predição é mencionada como parte dos 7 julgamentos ousados no livro do Apocalipse. Existem diversas interpretações e perspectivas sobre o livro do Apocalipse, até mesmo entre os cristãos, variando desde aqueles que temem o livro e evitam estudá-lo até aqueles que são fanáticos por ele, dedicando muito tempo para estudar e interpretar seu conteúdo. No entanto, a previsão do Eufrates secar permanece um tema intrigante e significativo de discussão entre estudiosos e comunidades religiosas. O livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia ao qual sanções divinas de recompensa e punição foram diretamente atribuídas. Por um lado, uma bênção especial virá sobre aqueles que o leem em voz alta, tanto para si mesmos quanto para outros, e que guardam as palavras meditando nelas e aplicando-as em suas vidas. A Bíblia afirma que um dia o rio Eufrates secará para dar lugar a um rei. A Bíblia é um livro repleto de previsões. Suas páginas contêm 735 profecias sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em 1/4 dos capítulos da Bíblia, do início ao fim. É, essencialmente, um texto profético, embora alguns livros foquem mais em previsões do que outros. Das 735 previsões feitas segundo as Escrituras, 596 delas foram cumpridas e se concretizaram. Isso indica um alto nível de precisão e confiabilidade nas previsões feitas através das Escrituras. É digno de nota que essas previsões foram cumpridas exatamente como foram preditas, validando ainda mais sua autenticidade e credibilidade. É verdadeiramente notável considerar que, impressionantes, 81% de todas as profecias da Bíblia já foram cumpridas, algumas datando de séculos antes de sua concretização. Essa alta porcentagem de precisão é um testemunho da natureza profética do texto. Não é difícil imaginar que os restantes 19% também se realizarão com o tempo, considerando o impressionante histórico até agora. Este fato por si só atesta a credibilidade e confiabilidade da Bíblia como um texto profético. A Bíblia provou estar correta em cada previsão até este ponto no tempo. A maioria das profecias restantes se concentra no retorno real de Jesus, bem como nos eventos que ocorrem após sua chegada. De acordo com algumas interpretações das profecias bíblicas, há aproximadamente 20 previsões que ainda devem se concretizar antes do retorno de Jesus. Muitas pessoas que mantêm essas crenças estão observando de perto os eventos mundiais para ver se essas previsões estão começando a se desdobrar. A natureza dessas previsões varia dependendo da interpretação, mas podem incluir coisas como desastres naturais, agitação política ou o surgimento de um governo global. A ideia é que uma vez que esses eventos tenham ocorrido, os crentes saberão que o tempo está próximo para a segunda vinda de Cristo. O rio Eufrates é discutido em Apocalipse 16, considerado a seção de futuro próximo do livro, de acordo com muitas interpretações do texto bíblico cristão. O livro do Apocalipse pode ser dividido em 3 eras ou períodos de tempo distintos. A primeira era é considerada o tempo presente e é abordada nos capítulos 1 a 5 do livro. A segunda era é dita ser o futuro próximo,
e é tratada nos capítulos 6 a 16, enquanto a terceira era é considerada o futuro distante e é abordada nos capítulos 20 a 22. De acordo com previsões recentes, espera-se que o rio Eufrates faça uma aparição no futuro próximo. Embora a linha do tempo exata e os detalhes dessa ocorrência ainda não estejam claros, acredita-se que esse evento possa ter implicações significativas para as áreas e comunidades circundantes. Os julgamentos da tribulação de 7 anos começam com 7 selos, continuam com 7 trombetas e terminam com 7 taças. Pelo menos podemos nos consolar com o fato de que as circunstâncias não podem ficar mais sombrias do que o previsto nesses capítulos. O livro do Apocalipse na Bíblia descreve uma série de eventos apocalípticos que ocorrerão antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Esses eventos são coletivamente conhecidos como o período de tribulação e são marcados por sofrimento intenso e destruição. Segundo o livro do Apocalipse, os julgamentos da tribulação serão divididos em 3 conjuntos: os selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Cada conjunto de julgamentos trará consequências cada vez mais severas para a terra e seus habitantes. Finalmente, as 7 taças serão derramadas, resultando em eventos catastróficos, como terremotos globais, escuridão e a destruição de Babilônia. Apesar da gravidade desses eventos, muitos cristãos encontram consolo no fato de que são preditos na Bíblia e acreditam que Jesus Cristo triunfará sobre o mal, inaugurando uma nova era de paz e prosperidade. O rio Eufrates seca para abrir caminho para os reis do Oriente. Quem é o rei do Oriente não é meramente um fenômeno climático, mas parece ser orquestrado divinamente como parte dos eventos que levam a Armagedon. A identidade dos reis do Oriente. Em Apocalipse 16:12, a expressão reis do Oriente tem sido alvo de muita especulação e interpretação ao longo da história cristã. O livro de Apocalipse usa frequentemente uma linguagem simbólica e suas profecias podem ser difíceis de entender, abrindo espaço para uma variedade de interpretações. A expressão Reis do Oriente foi analisada de diversos ângulos, incluindo o 6º julgamento audaz. O penúltimo juízo da tribulação é o ressecamento do rio Eufrates, Apocalipse 16:12. O 6º anjo derrama sua taça sobre o grande rio, e suas águas secam para que o caminho seja preparado para os reis do Oriente. Exércitos do Oriente. Alguns acreditam que exércitos massivos do Oriente, incluindo os da China, Índia e Japão, poderiam se mover para o Ocidente com facilidade após o rio Eufrates secar e se transformar em uma estrada. Motivo da vinda dos reis do Oriente. Especula-se sobre o motivo desses exércitos virem para o Ocidente. Alguns acreditam que seja em resposta a uma figura global chamada Anticristo, sediada na Europa. No final, eles lutariam contra Deus. Armagedon. Em seguida, os reis da terra se reúnem no lugar chamado Armagedon em hebraico. Vemos aqui a ligação entre o ressecamento do Eufrates e a Grande Guerra. Ascensão do Oriente. O Oriente Médio desperta como um importante ator global. O vasto tamanho da Terra e sua população tornam necessário considerar a Ásia em qualquer desenvolvimento futuro global. No século XX, as nações do Oriente passaram por mudanças significativas, libertando-se do domínio político ocidental. Mesmo sem referências bíblicas sobre o papel do Oriente no fim dos tempos, sua participação no cenário global seria razoável de se antecipar. Profecia de Daniel. No livro de Daniel, encontramos uma profecia sobre o fim dos tempos, a partir de Daniel 11:35. Nessa profecia, um rei se envolve em conflito militar com 3 outras forças: o rei do sul, o rei do norte e uma força militar do Oriente. Daniel 11:32-39. O enigma dos reis do Oriente, em Apocalipse 16:12, permanece um mistério aberto à interpretação. As teorias apresentadas oferecem diversas perspectivas sobre o significado do versículo e o papel potencial do Oriente no cenário do fim dos tempos.
É importante abordar essas interpretações com mente aberta e crítica, reconhecendo a complexidade da linguagem simbólica usada em Apocalipse. Além das teorias apresentadas, alguns estudiosos interpretam os reis do Oriente como forças simbólicas, representando o materialismo, a secularização e a descrença que se opõem a Deus. Outras interpretações sugerem que o ressecamento do Eufrates pode ser um evento geológico ou climático causado por mudanças ambientais globais. Importância do estudo. O estudo de Apocalipse e o enigma dos reis do Oriente nos encorajam a considerar as questões do bem e do mal, da fé e da descrença e do destino final da humanidade. Embora as interpretações possam variar, a mensagem central do livro é uma mensagem de esperança e redenção para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Por muitos dias, quando caírem, receberão pouco auxílio, e muitos se juntarão a eles em hipocrisia. Alguns dos que possuem discernimento cairão para serem refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, pois ele ainda está por vir no tempo designado. Então, o rei fará o que bem entender, se exaltará e se jactará contra todo Deus. Dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses e prosperará até que a indignação se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ele não terá consideração pelos deuses de seus pais, nem pelo desejo das mulheres, nem por qualquer outro deus, pois se jactará contra todos eles. Ao invés disso, honrará um Deus das fortalezas, um Deus que seus pais não conheciam, e o honrará com ouro, prata, pedras preciosas e tesouros. Ele agirá contra as fortalezas mais fortes, com a ajuda de um Deus estrangeiro, e concederá grande honra àqueles que o reconhecem, tornando-os governantes sobre muitos e distribuindo terras por um preço. Justo antes da segunda vinda de Cristo, na última parte da grande tribulação, grandes partes do mundo se rebelarão contra o anticristo. Isso explica o conflito militar com exércitos avançando contra ele do sul, do norte e do leste, como profetizado em Daniel 11:44. Mas notícias do Oriente e do Norte o turbarão, e ele sairá com grande fúria para destruir e exterminar muitos. Entretanto, o fato de o conflito não ser completamente resolvido é corroborado pelo fato de que, no momento da segunda vinda de Cristo, uma grande guerra estará em curso, com exércitos posicionados em grande parte da Terra Santa, tendo o Vale do Armagedon como seu ponto focal. Além disso, a declaração em Daniel introduz um assunto sobre o qual há revelações adicionais no Novo Testamento que dão suporte ao conceito de que o Oriente terá um lugar no grande conflito mundial do fim dos tempos: os reis do Oriente. Apocalipse 16:14 revela que esse movimento faz parte de uma grande reunião mundial dos reis da terra e de todo o mundo, para que possam participar da batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O ponto focal da reunião é mencionado como Armagedon, em Apocalipse 16:16. Muitas interpretações surgiram a respeito do significado da frase Reis do Oriente. Essas interpretações podem ser divididas em duas classes: aquelas que levam a frase literalmente e aquelas que encontram nela um significado não literal. Seguindo a interpretação não literal, não há limites para a possível interpretação. Os reis do Oriente foram conectados a quase todos os conjuntos importantes de personagens do mundo. A desconcertante variedade de opiniões conflitantes é, por si só, a reputação dessa interpretação. Outras explicações ainda foram dadas, como relacioná-la a Vinga, Constantino, o Grande, a Gog e Magog, a Turquia, e ainda há outras interpretações numerosas demais para mencionar. Portanto, a explicação final é relativamente simples. Por um ato de Deus, o rio Eufrates seca, facilitando a descida do tremendo exército sobre a terra para participar no conflito final do mundo. Os 7 julgamentos das taças são os julgamentos finais do período de tribulação. Serão os julgamentos mais severos que o mundo já viu. As 7 taças são descritas em Apocalipse 16:1-21, onde são especificamente chamadas de as 7 taças da ira de Deus.
Sob o anticristo, a maldade do homem atingiu seu auge e é retribuída pela ira de Deus contra o pecado. A sétima trombeta evoca os 7 julgamentos audazes. O rio Eufrates está relacionado à sexta taça. A primeira taça provoca chagas purulentas nas pessoas que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Esta praga é direcionada àqueles que se comprometeram com o anticristo. Os santos da tribulação não serão afetados por essas chagas. A segunda taça é derramada sobre o mar, transformando a água em sangue como o de um morto. E todos os seres vivos do mar morrem quando a terceira taça da ira de Deus por muitos dias agora, quando caírem, serão derramados os rios e fontes de água doce também se tornarão em sangue. Durante a quarta taça, o quarto anjo derrama sua taça sobre o sol, e o sol foi autorizado a queimar as pessoas com fogo. O calor intenso as tostou. A quinta taça faz com que o reino da besta seja mergulhado em uma escuridão extraordinária. A dor e o sofrimento dos ímpios se intensificam. O sexto anjo derrama sua taça de julgamento sobre o rio Eufrates. Com todas essas interpretações, a Bíblia sugere que a secagem do rio Eufrates é causado por um anjo derramando um frasco ou taça da ira de Deus. Apocalipse 16:12 indica que o ressecamento não é o resultado de razões naturais, como clima ou intervenção humana, mas sim um evento que foi divinamente projetado. O propósito é claro: preparar o caminho para os reis do Oriente, assim preparando o cenário para a batalha profetizada. Esta grande batalha acontece em um lugar chamado Har Megido. A localização exata de Armagedon não é clara porque não há nenhuma montanha chamada Megido. No entanto, dado que a palavra Ar também pode significar colina, o local mais provável é a área da colina que circunda a planície de Megido, a cerca de 60 quilômetros ao norte de Jerusalém. Megido foi o local de conflito entre numerosos exércitos ao longo da história, incluindo os egípcios, assírios, gregos, romanos e cruzados, bem como as tropas de Napoleão. Jesus Cristo voltará à terra com os exércitos do céu. Seus pés pousarão no Monte das Oliveiras. Ele derrotará as forças do mal. Ele lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Apocalipse 19:20. Ele prenderá Satanás e estabelecerá seu reino na terra por um período de 1000 anos. Em Armagedon, o Senhor Jesus Cristo pisa o lagar da fúria da ira de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16:19. E todas as coisas serão feitas certas. Então, por que tudo isso é importante? Porque a Bíblia nos diz que esses eventos são como peças de um quebra-cabeça que se encaixam em um quadro maior. Essas coisas acontecerão como parte do grande plano de Deus e nos lembram que Deus está no controle de tudo, até mesmo de longos rios e do futuro. Em segundo lugar, os 4 anjos no rio Eufrates descrevem um evento significativo da Bíblia encontrado no livro do Apocalipse. Uma mensagem especial é encontrada em Apocalipse 9:14 e 15. Esta mensagem nos fala sobre 4 anjos malignos que estão presos ao rio Eufrates. Esses anjos são libertados para realizar uma importante tarefa de Deus: trazer seu julgamento ao mundo. Este evento ocorre durante a tribulação, mais precisamente no rio Eufrates. O Eufrates é um rio significativo mencionado na Bíblia, conhecido como o lugar onde a civilização humana teve início e sempre visto como um símbolo de vida e limites. Quando o Eufrates é mencionado no livro do Apocalipse, assume um novo significado, tornando-se um símbolo-chave nos eventos que a Bíblia prevê para o futuro. A visão começa com o som da sexta trombeta, que é um sinal para que eventos significativos se desdobrem. Está escrito: Então o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. Apocalipse 9:13. Considere as palavras de Apocalipse 9:14 e 5, que dizem ao sexto anjo para tocar a trombeta e soltar os 4 anjos que estavam presos no grande rio Eufrates. Esses 4 anjos foram preparados para a hora, o dia, o mês e o ano específicos, e foram libertados para matar 1/3 da humanidade.
A declaração sugere que um grupo de anjos está sendo libertado com o propósito de causar destruição extensa. Esses anjos receberam permissão para destruir 1/3 da raça humana. Não está claro se esses 4 anjos têm alguma conexão com os 4 anjos mencionados em Apocalipse 7:1. Embora possam ser os mesmos anjos, também é possível que sejam diferentes. Independentemente disso, esses anjos estão preparados para o momento específico em que esse julgamento será desencadeado. Lemos que eles foram lançados, pressupondo que são anjos maus. Embora isso possa não ser definitivo, é provável que sejam anjos maus. No entanto, eles são instrumentos do propósito divino. Os gafanhotos demoníacos detalhados anteriormente em Apocalipse eram capazes apenas de causar estragos nos seres humanos. No entanto, esses 4 anjos têm o poder de executar um massacre numa escala sem precedentes. Só foram despertados quando Deus considera ser o momento apropriado e sua área de ação é limitada a uma porção específica da humanidade. Eles realizam a vontade de Deus na época marcada. O rio Eufrates era uma característica geográfica proeminente na antiga Babilônia e serviu como limite do antigo Império Romano. Além disso, o Eufrates está ligado a diversos eventos significativos na Bíblia, como o primeiro pecado, Gênesis 2, 10 a 14, o primeiro assassinato, Gênesis 4, 1 a 16, a primeira rebelião contra Deus, Gênesis 11, 1 a 9, a primeira guerra de confederação, Gênesis 14, 1, e a primeira descrição da tirania do exército, liderado por anjos, Apocalipse 9, 16 a 19. A passagem em Apocalipse 9, 16, 19 descreve um exército formado por 200 milhões de cavaleiros. A visão revela uma cena impactante. Os cavaleiros com couraças da cor do fogo, enxofre e cabeças de leões. De suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre, resultando na morte de 1/3 da humanidade por essas 3 pragas. A interpretação do número 200 milhões é discutida. Pode ser figurativo, sugerindo um exército incontável, maior do que qualquer outro visto pela humanidade. A descrição dos cavaleiros é estranha e grotesca, evocando imagens poderosas de destruição e terror, com conotações demoníacas. Quanto à natureza do exército, a passagem levanta a questão de ser um exército natural de homens ou uma força sobrenatural de hordas demoníacas. Se a descrição refere-se a um exército humano, a estranheza pode indicar uma possível referência à mecanização moderna da guerra. Talvez João use as palavras disponíveis para descrever máquinas modernas, explicando a estranheza e horror da história. Outra interpretação sugere que esse exército literalmente demoníaco invade a Terra, desenvolvendo ainda mais o conceito introduzido anteriormente do exército demoníaco, semelhante a gafanhotos na Revelação. Apocalipse 9, 20 e 21 descreve a falta de arrependimento da humanidade diante das pragas. O restante da população, que não foi morto por essas calamidades, não demonstrou remorso por suas ações. Em vez disso, persistiram em adorar demônios e ídolos de ouro, prata, latão, pedra e madeira, mesmo que esses ídolos fossem incapazes de ver, ouvir ou andar. Os versículos destacam a falta de arrependimento em relação a assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual e roubos. Apesar dos sinais impactantes e milagres, a maioria da humanidade não mostrou evidências de remorso. O texto enfatiza a rápida retomada das práticas normais, como a adoração de ídolos, após desastres como terremotos. A humanidade parece esquecer as lições de Deus, especialmente aquelas apresentadas através de julgamentos. A série de pecados mencionada, assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual e roubos, é apontada como uma representação poderosa da sociedade contemporânea. A imoralidade sexual e os roubos são identificados como características definidoras da civilização atual. A conexão com demônios é sugerida pela interpretação de que os anjos mencionados podem ser anjos caídos ou seres demoníacos, dada sua missão destrutiva. Os demônios na Bíblia são retratados como espíritos malignos associados à adoração de falsos deuses e ídolos.
No Novo Testamento é evidente que os demônios reconhecem Jesus e têm medo dele. São descritos como espíritos malignos e rebeldes, que se opõem a Deus e à humanidade, desempenhando um papel no desfecho do mundo. Os eventos e profecias descritos no livro do Apocalipse, incluindo a menção dos 4 anjos no rio Eufrates, fazem parte de uma visão apocalíptica. A conexão deles com os demônios é mais interpretativa do que explícita, e sua representação como seres espirituais maliciosos é consistente ao longo da narrativa bíblica. A razão pela qual Deus permite a existência do mal, incluindo forças demoníacas, é mais interpretativa. A Bíblia sugere que Deus permite o mal para cumprir um propósito maior. No livro de Jó, por exemplo, Deus permite que Satanás teste Jó, resultando em uma compreensão mais profunda e fortalecimento da fé de Jó em Deus. Isso pode ser interpretado como Deus usando o mal ou o sofrimento para um bem maior, sem necessariamente endossar ou criar o mal em si. Esse tema levanta questões complexas sobre livre-arbítrio e a natureza da soberania de Deus. A reconciliação da existência do mal e do sofrimento com a natureza amorosa e justa de Deus é frequentemente referida como o problema do mal na Bíblia. A Bíblia aborda essa questão de várias maneiras, incentivando discussões sobre esses temas fundamentais. Frequentemente, o resultado do sofrimento e do mal é mais consequência das escolhas humanas do que atos diretos de Deus. A coexistência de um Deus amoroso e justo com o mal e o sofrimento é um dos tópicos mais debatidos. A história dos 4 anjos do rio Eufrates é uma parte crucial da visão de João sobre o futuro. Esses anjos foram especialmente escolhidos e preparados para um momento específico, visando realizar uma grande tarefa. Essa parte da história é intensa e nos faz sentir um certo desconforto, mostrando quão fortes e severas podem ser as decisões de Deus. Pontos-chave a serem considerados nesta narrativa incluem o significado simbólico do rio Eufrates, tradicionalmente visto como uma fronteira entre nações e frequentemente associado a conflitos e guerras. A liberação dos anjos marca um período de grandes mudanças e caos, um tema comum no livro do Apocalipse. Refletindo sobre esse trecho, somos confrontados com o mistério e a profundidade do plano de Deus, conforme revelado na visão de João. Nas Escrituras, a visão dos 4 anjos serve como um lembrete da onipotência e soberania de Deus, que estava no comando mesmo das forças mais poderosas do universo. Essa narrativa nos encoraja a refletir sobre temas mais amplos, como o julgamento divino, redenção e o triunfo final do bem sobre o mal. É um chamado à reflexão pessoal sobre nossas próprias vidas e nosso lugar no plano de Deus. Como diz Apocalipse 13:9, se alguém tem ouvidos, ouça. É um convite para ouvir, compreender e responder às profundas verdades encontradas na palavra de Deus. No geral, os 4 anjos no rio Eufrates não são apenas uma história do passado, mas uma mensagem viva e relevante para hoje. Isso nos convida a continuar aprendendo e a estudar a Bíblia com cuidado, para que possamos compreendê-la melhor. Ao fazer isso, podemos aprender mais sobre os ensinamentos de Deus e encontrar ajuda para a nossa vida cotidiana. Vamos estar ansiosos e abertos para aprender mais e fortalecer nossa fé.